Paz e Graça Igreja, meu nome é Valquíria, esse aqui é meu esposo Ricardo. A gente foi convidado para vir aqui contar para vocês nosso testemunho do nosso filho Davi. Hoje ele está com 15 anos e em janeiro de 2017 a gente programou de sair com os meninos, a minha mãe até na ocasião estava junto. A gente passou numa loja ali na região de Sumaré, no Matão, né? A gente estava fazendo umas compras e depois a gente prosseguiu para o Atacadão, aqui em Campinas, onde a gente foi fazer compras, né, para casa. E quando a gente estava lá no Atacadão, o Davi começou a se sentir mal, né? A minha mãe estava com ele na lanchonete na hora. Ele começou a se sentir muito mal, minha mãe sinalizou, porque a gente estava dentro do mercado, que ele não estava bem. A gente correu, deixou o carrinho, foi lá e ele estava... como que eu posso explicar para vocês? Ele se contorcia todo, ele não conseguia controlar os movimentos do corpo dele. Então ele se contorcia, ele contorcia o pescoço, ele contorcia os braços. E no momento a gente não sabia o que fazia, a gente só largou tudo e correu para o hospital mais próximo, que é o Centro Médico de Campinas, né? E chegando lá, eu relatei para a médica, no carro, assim, no caminho, ele parecia um C, o peito dele, a barriga dele encostava no teto do carro. Ele não tinha coordenação nenhuma, movimentos aleatórios assim com o corpo. E a gente chegando lá no hospital, a primeira coisa que deram para ele foi uma medicação para acalmar ele, que quem trabalha no hospital sabe que foi o diazepam. Deram uma dose alta nele lá e ele dormiu por um tempo. Como minha mãe estava junto, o meu outro filho que era pequeno também estava junto, eu falei para o Ricardo, leva eles embora e depois você volta para buscar a gente. E nesse meio tempo o Ricardo foi embora para casa e ele acordou. Ele acordou e eu fiquei caminhando com ele no hospital, até o pai dele voltar, até a médica poder liberar a gente para ir embora, porque ele aparentemente estava bem. Aí, enquanto a gente caminhava, passou uns minutos e ele começou de novo, com uns movimentos involuntários. Ele ficava todo torto, a cabeça torta, os braços tortos, ele não conseguia controlar o corpo. E eles resolveram internar ele. E naquela noite, eles chegaram a um diagnóstico, mas foi um diagnóstico do que eles estavam vendo. E eles entraram com uma medicação forte, é uma medicação de uso psiquiátrico, usada para quem é internado mesmo, assim, né, para quem faz tratamento fechado. E eu me lembro na época que ele tinha que tomar esse remédio, era de 6 em 6 horas, uma dose de 15 miligramas. E nisso os dias foram se passando. O Davi parou de fazer os movimentos, mas ele foi ficando apático. Ele não... muito mole, sabe? Não falava direito. E foram mantendo ele lá na pediatria internado. E eu trocava plantão com o Ricardo, né? Um belo dia, na verdade uma noite, eu cheguei lá para fazer essa troca com o pai. E o Davi estava deitadinho na cama e ele falou, pai, eu quero levantar para tomar o suco. Eu falei, vamos, o papai já está indo embora, eu te ajudo a tomar o suco. E ele levantou, eu percebi que quando ele sentou na mesinha perto da cama, eu percebi a língua muito solta. Ele estava muito relaxado e eu percebi a fala muito relaxada. Quem conhece o Centro Médico sabe que lá tem muitos estudantes, né? Mas também tem os médicos mais velhos. E naquela ocasião tinha alguns estudantes e os médicos mais velhos. E ele entrou e eu falei para ele, doutor, meu filho não está bem. Parece que ele não está conseguindo respirar. Ele está muito mole, ele não consegue conversar, a língua está solta. E nisso tinha um monte de estudante, assim, alguns enfermeiros, inclusive até a enfermeira da UTI estava lá, e 2 médicos mais velhos, né? E ele parou, ele falou assim para os estudantes, vocês têm que aprender a ouvir o que a mãe fala. É a mãe que dá o diagnóstico, vocês têm que aprender a ouvir o que a mãe fala.
Aí ele falou assim, que queria que ficasse em observação para descer o uso do remédio. E eu agradeci. Eles saíram porque eles estavam fazendo a troca. E no mesmo momento que eles saíram, na mesma hora, foi questão de segundo, a porta fechou, o Davi começou a se sentir mal. O corpo dele saiu todinho assim, é como se ele tivesse suspirado para buscar o ar. Ele levantou o peito para cima e parou de respirar completamente. Ele ficou roxo na nossa frente, ele parou de respirar. Visivelmente ele parou de respirar. Começou a ficar bem roxo, a boca roxa, e aí aquele desespero, aquela tentativa dele tentar respirar, eu saí correndo, comecei a gritar, como eles estavam ali já por perto, eles entraram no quarto. Eu só vi a enfermeira fazendo a massagem, né? E aqueles estudantes todos em cima dele. E eles, aquele tumulto, eu não conseguia pensar em nada. E foi muito rápido. Eles tiraram aquela cama gigantesca, nem sei como, de lá. E eu só ouvia os gritos, é UTI, é UTI. E subiram com meu filho para a UTI. E o Ricardo, na época, na hora, ele entrou no banheiro, eu acredito que foi para orar. Ele teve outras paradas na UTI, inclusive o médico até chegou a comunicar a gente, falou, se acontecer de novo, ele vai ser entubado. O médico chegou a falar isso pra gente, ele vai ser entubado, a gente vai precisar fazer isso. E eu me lembro que no dia que ele passou mal no mercado, eu lembro que quando eu desci da pediatria, da internação da pediatria, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com as pessoas da igreja, foi entrar em contato com o meu pastor para pedir oração. Eu lembro que ele estava na pediatria ainda, o Ricardo tinha saído para levar minha mãe e o meu outro filho embora, e eu falei, me ajuda. Eu conversei muito com o Eliseu também, me atendeu na época. E, enfim, é isso. E ele ficou uns dias na UTI, foi se recuperando, não precisou ser entubado. E depois que tudo isso passou, eu lembro que a gente estava saindo de mãozinha dada assim com ele pelo estacionamento. Eu olhei para o pai e falei, para a graça de Deus, a gente está saindo de uma outra forma hoje, a gente está saindo com o nosso filho, levando ele embora para casa, saindo junto com a gente. E esse é um outro testemunho, é uma outra história que a gente tem para contar, mas que eu fico agradecida porque eu sei que nesse tempo que tudo isso aconteceu, a igreja estava por trás. Eu soube que a igreja fez jejum, a igreja toda fez jejum, a igreja toda fez vigília pela vida do Davi, a igreja toda orou muito, intercedeu pela vida dele. E eu tô aqui hoje para dar esse testemunho, que faz 15 anos que a gente está nessa igreja. Essa igreja, o meu coração fica quentinho de falar dela. Eu amo Dalva, a pastora Dalva e o pastor Paulo, e eu sei que eu sempre posso contar com eles, né? A nossa família sempre pode contar com eles. E eu tô aqui para agradecer e para deixar essa história para vocês.